falar de coronavírus e essa notícia que eu tenho para te dar é muito triste, sabe por quê? Porque, infelizmente, o Brasil, que a gente não queria, e logo quando a gente começou a nossa cobertura aqui, eu jamais queria que o Brasil chegasse naquela lista que tem do lado dos números da Johns Hopkins, que daqui a pouco eu vou mostrar para você. Mas o Brasil, infelizmente, alcançou essa lista como o segundo colocado. E vou explicar para você agora. Você está vendo aí os números, é o segundo colocado, a gente já vem falando disso há alguns dias, é o segundo colocado em números absolutos, né? Então a gente tem aí os Estados Unidos com 1.724.000, né? 477.000 recuperados e mais de 100.000 mortes, o que é absurdo. Aí a gente vê o Brasil, puxa, mas o Brasil tá longe, tem 391.000 casos só nada, cara, é muita coisa. E mais de 24.000 mortes. Domingo eram 22. A gente está na terça-feira, já são 24. A quantidade de mortes que o país vem tendo nos últimos dias é a maior quantidade diária de mortes no mundo inteiro. E a gente vai vendo essas imagens, que são imagens do Brasil, das covas sendo abertas, né? E que muita gente criticou isso ainda. E a situação, inclusive nas favelas, etc., isso está aparecendo no mundo. Isso aí não são imagens da TV Globo, nem imagens da Record, são imagens da NBC mesmo, aqui nos Estados Unidos, que mostra exatamente a situação que o país está passando. Sabe? É lamentável. Já é o segundo dia em que o Brasil lidera a lista dos países em que mais mortes foram identificadas em 24 horas por conta do coronavírus. São mais de 1.100 mortes por dia, tá? É um novo recorde a cada 24 horas, infelizmente. E a curva que está chegando aí, a curva é simplesmente lamentável. Eu queria trazer para você, a gente tem os números do Brasil para a gente mostrar aqui. Eu queria mostrar para vocês agora, só para você entender um pouquinho, que a situação é lamentável. A curva a curva de mortes, ela só sobe, ela não está fazendo isso daqui. E a curva de casos é a mesma coisa. Nós não chegamos ainda no pico da doença. Olha só o mapa do Brasil. O mapa do Brasil, a gente tem aqui 391.222 casos confirmados. É o mesmo número que você vê aí na sua tela. E a gente vê a situação nos lugares. Antigamente a gente tinha pouquíssimos números, lembra? Você lembra que era bem pouquinho mesmo? Vamos dar uma olhada aqui como é que está a situação aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro a gente tem mais de 40.000 casos confirmados, com 4.361 óbitos e a taxa de mortalidade de 10%. É muito alta em relação ao restante do mundo. Vamos dar uma olhada no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem 86.000 casos confirmados, 6.423, com uma taxa de mortandade de 7%. Tá? Chama muita atenção, e eu vou agora lá para cima, Manaus eu tenho 31.000 casos com quase 2.000 óbitos. E aí a gente vem para o Nordeste, aqui para a região de Recife, de Fortaleza, aliás, Fortaleza primeiro aqui. Eu tenho Fortaleza no Ceará, 37.000 casos, é uma outra cidade que tem mais de 2.000 óbitos, 2.600 óbitos com taxa de 7%. Todos esses números, na realidade, eles chamam muita atenção, porque é algo que não se esperava que o Brasil fosse alcançar com tal velocidade. Muito disso diz respeito à falta de cobrança das autoridades pela quarentena, pela restrição das pessoas em casa, que tem dado certo em Nova York, por exemplo. Nova York, a gente está vendo a curva começar a diminuir, por isso que hoje os Estados Unidos têm menos óbitos, na faixa de 700, 600, enquanto a gente já está passando mais de 1.000, todo dia. Esse título eu não quero para mim, e eu espero que você não queira para você também. É lamentável demais. Agora, olha só, e a gente fala do Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, na Filadélfia, por exemplo, parece que estão fazendo a mesma coisa. Dá uma olhada nessas imagens, que a gente... Cara, não são imagens daquelas que eu mostrei ontem, são imagens de uma festa que aconteceu no meio da rua, mais ou menos 200, 250 pessoas. Essas imagens que você vê aí era de quando estava acontecendo isso daí. A polícia foi chamada primeiro porque o trânsito não passava carro. Segundo, estavam tomando conta
das calçadas. Quando a polícia chegou, eles começaram a fazer as pessoas dispersarem, né? E teve um espertinho lá que resistiu, disse, ah, não, não vamos não, vamos não, vamos não, vamos não. Preso. Aí quando chegou, foram acompanhando uma outra pessoa até o carro, o cara chegou no carro, o que foi que aconteceu? Tinha uma arma dentro do carro. Pergunta se a arma dele estava regularizada. Não estava. O que aconteceu? Preso. E aí você vê as imagens também que mostram que as pessoas realmente não estão nem aí para bagaça. Estão todas sem máscara. E aí falo para você. Eu vou ter empatia? Pode me tratar do jeito que você quiser. Eu não tenho empatia alguma. Se amanhã aparecerem tudo com Covid-19, não vão pedir lá na Filadélfia um leito, tá? Fique em casa e se trate em casa com cloroquina, inclusive. Faça isso. De repente você consegue alguma coisa na sua vida. Agora, uma notícia boa e bem bacana é que a Flórida agora está usando, inclusive, de uma situação em que as pessoas vão poder receber 13 semanas a mais de seguro-desemprego. Na realidade, é assim, são programas diferentes, né? A gente tem o programa do estadual, né? Que muitos estavam reclamando que $252 de seguro-desemprego é nada, né? Só que nessa situação nova, com esse programa do governo federal, que começa a funcionar agora, as pessoas vão poder ter essa ajuda por mais 13 semanas. Exatamente. O que dá um alívio, um pouquinho de alívio, porque a gente espera que as pessoas voltem a trabalhar, né? Pelo menos é o que a gente espera que vai acontecer. Essas imagens que você vê aí é mais ou menos explicando e as pessoas na rua reclamando desse seguro-desemprego que é muito pequeno, né? São $252. Como é que você faz? Lembrando que a Flórida não tem um dos melhores, como é que fala? Um dos melhores salários, né, de hora que se paga, né? É bem pouquinho. Então, mas é uma boa notícia, não deixa de ser para quem realmente precisa do seguro-desemprego. Agora eu quero voltar a falar de uma coisa polêmica, antes da gente, inclusive, tá quase terminando o programa, tá? Mas não acabou, ainda tem mais coisa.